maravilhoso. Walid, eu quero a todos que já estão nos assistindo nessa ótima audiência, espero que as pessoas compartilhem. Estamos na Avenida Paulista com a foto de jovens que morreram bombardeados diante dessa ação desumana, dessa ação sionista do Estado de Israel. Bem-vindo ao canal Resistência, obrigado por nos atender, Walid. Queria que você já deixasse essa mensagem da importância da população de São Paulo e ao redor do mundo esse protesto que está acontecendo agora. Por favor, Walid. Uma série de situações negativas para a raça humana, o apartheid foi um, a guerra do Vietnã foi outra situação draconiana. As próprias ditaduras, todas elas foram superadas com grandes multidões, com grandes demografias na rua. Foram elas, inclusive, que impuseram, por exemplo, a Globo transmitir, a partir aqui de São Paulo, que eles se negavam, aquele grande movimento de massas do Brasil pelas diretas já. Talvez o maior movimento de massas da história desse país. E naquele momento eles invisibilizavam isso. E pior do que isso, eles faziam a grande propaganda, quase como a propaganda de guerra daquele momento, contra a democracia e contra os democratas. Eles fazem a mesma coisa hoje contra a Palestina. E quem vai virar o jogo, e já está virando, essa multidão de gente solidária. São os veículos de comunicação que não se renderam à propaganda de guerra e ao extermínio do povo palestino, o extermínio midiático que a gente tem falado. Então, isso aqui vai fazer a diferença. Isso aqui está no mundo. Nós tivemos uma manifestação hoje, multitudinária, em Washington, que é a metrópole do mal hoje. É a Berlim do novo nazismo. É Washington, não é? Então, eu acho que isso aqui que vai fazer diferença. Eu quero compreender a questão dos meios de comunicação diante dessa guerra ideológica que está por trás desses ataques. E diante desse desafio de você quebrar, né, essa cadeia de comunicação que enfrenta, que na verdade, qual que é a questão histórica que está por trás disso? Todos os grandes veículos de comunicação sempre sustentaram os grandes genocídios contra a raça humana. Os grandes crimes de lesa humanidade foram sustentados. Mein Kampf, por exemplo, não virou o Mein Kampf sem o apoio das grandes elites alemãs e europeias e os grandes veículos de comunicação. Não existiria o Goebbels e a sua máquina de propaganda sem Mein Kampf. Não existiria o que existe hoje sem Israel, que é uma metrópole do mal hoje. Não existiria isso tudo que nós estamos vivendo na Palestina sem a Mein Kampf sionista, que é o Estado judeu do Theodor Herzl de 1896. Isso aqui tudo, essa propaganda de guerra, essa máquina, sustentou o apartheid na África do Sul. Ela sustentou quase todos os crimes de lesa humanidade. E não é diferente agora. E não é diferente, portanto, o enfrentamento a eles. E, eu digo para vocês uma coisa com muita tranquilidade. Existe um pós-Palestina 2023 e um antes-Palestina 2003, por uma questão muito simples. O povo palestino pode ser pequeno, fraco e desarmado, mas é provável que nunca tenha existido um povo que é tão invencível quanto o povo palestino. O povo palestino, eu posso te assegurar, é invencível. E o grande erro dos sionistas foi trombar no nosso povo. Trombar no nosso povo é a segurança da derrota do maior projeto de colonização por assentamento. E o único baseado exclusivamente na limpeza étnica. A gente vai superar isso e nós vamos libertar a humanidade dessa chave. É interessante observar como é tratado por algumas agências internacionais a intenção de Israel de ocupar o espaço da faixa de Gaza, de ocupar o espaço onde hoje estão colocados os palestinos diante desse desafio que eles colocam, né, como sendo o extermínio do Hamas. Como é que isso interfere dentro da identidade do povo palestino e da sua região em Gaza? O grande drama é que nós passamos a viver de parte dessa narrativa, dessa locução, um desafio existencial, porque pela primeira vez na história os grandes veículos de comunicação defenderam o extermínio integral do povo. Isso não havia acontecido antes. Então isso é um desafio para nós e nós vamos superar esse desafio. Seja certo que se aqueles que estavam no gueto de Varsóvia tivessem obedecido àqueles que disseram não gritem, teria acontecido coisa diferente, pior do que aconteceu. Aqueles que pedem que nós morramos calados estão equivocados. Nós não só não calaremos, como não morreremos. Walid, você já está convidado na quarta-feira, 18 horas, você vai estar no canal Resistência para a gente acompanhar todo esse momento crítico que passa a humanidade. A gente já quer agradecer aí, um abraço muito forte a você e por essa belíssima manifestação. Qual que é a programação aqui? A programação aqui é ocupar a avenida e fazer uma marcha contra o genocídio na Palestina. Então é contra o genocídio, cessar fogo já, desbloqueio imediato da faixa de Gaza,
entrada de ajuda humanitária incondicional, restauração da capacidade de saúde, para que os feridos, pelo menos, não morram, cessar o laticínio de crianças, desde a ocupação da Palestina livre sempre. Obrigado. Valeu.